Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula de operações unitárias. Hoje nós vamos falar de análise dimensional. Vamos continuar falando de análise dimensional, mas agora nós vamos trabalhar consistência dimensional. Tá? É um assunto muito importante, são truques que você pode usar para fazer previsões de relações entre variáveis, para predizer uma fórmula matemática, né, sobre um dado evento, uma experiência, tá? A relação de grandezas e através das unidades de medida, né? Esse assunto foi explorado inicialmente por um italiano no século XVIII. Então vamos relembrar algumas coisas que nós vimos quando tratamos de sistemas de unidades. Essa tabela ela traz as grandezas fundamentais, tá, de todas as outras grandezas. Então, a partir dessas 7 grandezas, nós podemos definir qualquer outra grandeza que se queira. Então, as 3 principais que se usa muito em mecânica e dinâmica, né, são essas 3 primeiras, que é o comprimento, a massa e o tempo, que perfaz o sistema MKS, antigamente conhecido com esse nome, M de metro, K de quilograma e S de segundo. Tá? Nós temos também a temperatura termodinâmica, a corrente elétrica, a intensidade luminosa e a quantidade de matéria. Essas 7 grandezas são as 7 grandezas fundamentais do sistema internacional, das quais eu obtenho todas as outras unidades. Nós vamos falar agora de dimensões e vamos fazer trabalhos em cima da dimensão da grandeza e não da unidade. Veja a diferença entre dimensão e unidade. Eu botei aqui o símbolo das dimensões que nós vamos trabalhar. Então, comprimento vem do inglês, length, né? L maiúsculo, massa, M maiúsculo, tempo, T maiúsculo, temperatura de termodinâmica, um θ, corrente elétrica I, intensidade luminosa I índice 0, e quantidade de matéria N maiúsculo. No sistema internacional, as unidades correspondentes a essas grandezas, tá? Para o comprimento nós temos um metro, simbolizado pela letra M minúscula, a massa, quilograma, kg minúsculo, o tempo, segundo, com S minúsculo, temperatura absoluta, ou termodinâmica, Kelvin, né? K maiúsculo, corrente elétrica, ampere, é um A maiúsculo, intensidade luminosa, candela, CD minúsculo, e quantidade de matéria em mols. Tá? A gente representa a unidade com mol também, né? Tá? Então, basicamente, nós vamos trabalhar com os símbolos das dimensões, ou seja, essa coluna aqui, ó. Tá? Alguns exemplos, então, de grandezas derivadas dessas grandezas fundamentais. Por exemplo, a velocidade é a razão entre a distância percorrida pelo móvel, o comprimento, né, que ele percorreu, e o tempo. As unidades no sistema internacional, então, para comprimento é metro, para tempo segundo, então é metro por segundo. Então veja agora a análise dimensional da velocidade. Então quando a gente faz a análise dimensional, a gente coloca as grandezas dentro de um colchete, né, para indicar que a gente está trabalhando apenas com a
com as dimensões básicas dessa grandeza derivada. Então observem que eu tenho metros por segundo, né? Então eu tenho a dimensão é L e sobre T. Ou seja, dentre as unidades principais que nós falamos, massa, né? Comprimento e tempo, tá? Nós vemos que aqui, ó, nós podemos dizer que só tem o L na 1 e T na menos 1. Tá? E a massa é zero, porque não aparece aqui massa. Então, quais são as unidades que representam, né, a velocidade? M na 0, que dá 1, né? Então ela não aparece. L na 1, T na menos 1. Né? Subiu aqui, a gente sempre representa como na forma de uma multiplicação, né, em que cada grandeza, cada dimensão, né, cada símbolo da dimensão esteja elevado em um dado expoente. Então a velocidade pode ser representada com m0, L1, T na menos 1. O m na 0 é 1, né? Então eu poderia somente dizer que é L vezes T na menos 1. Velocidade. Aceleração. Aceleração é a variação da velocidade no tempo. Ou seja, é metro por segundo ao quadrado, a unidade no sistema internacional. Vamos fazer a análise dimensional da aceleração? Então, eu tenho L sobre T ao quadrado. Ó, comprimento e tempo ao quadrado, né? Mas sobe o tempo, então fica m na 0, porque não tem m, não tem massa. L vezes T na menos 2. Seria a dimensão da aceleração. Força. Força é dada pela segunda lei de Newton, né? A unidade é o próprio Newton, tá? É massa vezes aceleração. Ora, aceleração nós já vimos aqui, né? E massa m. Então, eu tenho a massa m e na unidade de aceleração eu tenho tudo isso aqui, ó. Tá? Como nós vimos antes, tá? Então, juntando tudo, né? Então, 1 m na 1 com m na 0 dá m na 1. Tá? L na 1, T na menos 2. Então, unidade de força é ml, T na menos 2. Quantidade de movimento ou momento linear de uma partícula. O momento linear ou a quantidade de movimento, representada por Q, é nada mais nada menos que a massa multiplicada pela velocidade. A unidade do sistema internacional é quilograma vezes metro por segundo. Então vamos lá. Massa é m. Tá? Velocidade nós já vimos o que é velocidade, está aqui em cima. Tá? L, T na menos 1. Tá? Mantendo as bases e fazendo a soma dos expoentes, nós temos que, então, quantidade de movimento fica m na 1, L na 1, T na menos 1. Então, isso é quantidade de movimento. Vejam que o impulso, que é dado pela força vezes o tempo, e a unidade é Newton vezes segundo, veja que o impulso tem a mesma unidade da quantidade de movimento. Então, são grandezas irmãs, né? Então, olha aqui, ó. Força, nós já vimos antes, olha, força está aqui, né? Então, é ml, T na menos 2. E tempo é T. Então, se eu agora juntar isso aqui, juntar as potências, então, ó, T na menos 2 com mais 1 dá T na menos 1. Então, eu tenho ml, T na menos 1. Então, é a mesma dimensão da quantidade de movimento. Energia potencial gravitacional. A energia, gente, potencial gravitacional é dado por o produto da massa, aceleração da gravidade e uma altura. E o resultado disso é Joule, a gente chama de Joule a unidade de energia.
Mas nós já vimos a unidade de massa, m. Aceleração, nós já vimos daqui, ó. Tá? Aceleração. E altura é uma distância. Então, L. Juntando tudo aqui, nós temos, então, m na 1, L na 2 e T na menos 2. É a unidade de energia. Então, nós podemos, então, com isso, produzir várias fórmulas, né, com as dimensões originais de cada grandeza. Então, vocês podem notar que então, a velocidade ficou L, T na menos 1. A aceleração, L, T na menos 2. Força, ml, T na menos 2. Trabalho, ml2, T na menos 2. Energia, ml2, T na menos 2. Torque, ml2, T na menos 2. Potência, ml2, T na menos 3. Momento, ml, T na menos 1. Velocidade angular, T na menos 1. Frequência, T na menos 1 também. Certo? Carga elétrica, né? Carga elétrica é dada em Coulomb no sistema internacional, mas na dimensão fica I vezes T. Campo elétrico fica ml, T na menos 3, I na menos 1. O I é a intensidade de corrente elétrica. Potencial elétrico, M, L2, T na menos 3, I na menos 1. Resistência elétrica, M, L2, T na menos 3, I na menos 2. Campo magnético, B, M, T na menos 2, I na menos 1. Fluxo magnético, essa letra aqui é chamada φ. M, L2, T na menos 2, I na menos 1. E assim nós temos várias possibilidades de enquadrar grandezas físicas, né, em potências que envolvam as grandezas fundamentais do sistema internacional. Algumas outras, calor específico, tá? L2, T na menos 2, θ na menos 1. Coeficiente de dilatação, o alfa, é θ na menos 1. Fluxo de calor, ml2, T na menos 3. Intensidade sonora, mt na menos 3. Grandezas que não têm dimensão, ou seja, elas são adimensionais, elas não têm uma unidade que representa essas quantidades. Então, o coeficiente de atrito é uma dessas grandezas sem unidade. O índice de refração também. Essas grandezas sem unidade geralmente vêm de uma divisão de duas grandezas com a mesma dimensão. Tá? Então, rendimento também. Nível de intensidade sonora também, né? Não tem dimensão. Ângulo também não tem dimensão, né? Quais os usos da consistência dimensional para a gente ter a condição de aproveitar bem esse conteúdo, né? Eu diria para vocês que esse conteúdo é bem importante, porque ele te ajuda muito, né? Vamos supor que tu tem uma empresa que quer definir alguns parâmetros de produção, né? Você pode usar isso, tá? Essa técnica para determinar alguns parâmetros, né? E como eles se relacionam na produção. Tá? Por exemplo, uma densidade, um volume, uma vazão, uma temperatura, uma pressão. Tá? Tudo isso. Eu posso fazer, então, verificação da homogeneidade de fórmulas. Por que isso? Porque numa fórmula, tá? Toda unidade de um lado tem que respeitar o outro lado da equação. Elas não podem ter unidades diferentes.
Tá? Então isso é homogeneidade ou consistência dimensional. Eu posso também prever equações físicas ou equações quaisquer. Eu posso fazer previsão de relação entre variáveis a partir de um estudo, né, de experiências. Eu posso fazer mudanças de unidades. Essa área aqui eu decidi fazer separadamente, de uma forma mais antecipada, porque para mostrar para vocês a forma mais simples de trabalhar com análise dimensional. Então hoje eu estou praticamente nesta aula me dedicando mais à verificação da homogeneidade e previsão de equações físicas. Então, nós temos aqui um teorema muito importante, que é o teorema de Bridgman. Tá? Ele diz que toda grandeza secundária pode ser expressa por um produto de potências de grandezas primárias. Por exemplo, suponha que uma grandeza secundária, CG, seja uma função das grandezas primárias A, B, C até Z, por exemplo. Tá? O teorema de Bridgman diz que se poderá escrever o G como um produto de potências dessas grandezas. Tá? Só que assim, ó, toda fórmula matemática envolve uma constante, né, de proporcionalidade. Então, aqui, além de A, B e C, nós estamos botando um K, que representa uma constante de proporcionalidade que muitas fórmulas apresentam. Né? Algumas delas, esse K vale 1, mas outras não vale 1. Né? Então, nós vamos ver alguns exemplos depois. Né? Vejam que esse G pode então ser representado como K, vezes A na alfa, vezes B na beta, vezes C na gama, etc., vezes Z na ômega. Tá? Então, são esses expoentes que nós vamos ter que descobrir, né, ao longo da nossa jornada. Algumas observações importantes aqui, né? Todo arco, como eu tinha falado para vocês, ângulos, né? Todo arco é adimensional. Toda função trigonométrica, seno, cosseno, tangente, né? Cotangente, cossecante, secante, enfim, toda função trigonométrica também é adimensional, porque é uma razão entre lados do triângulo. Tá? Todo expoente também é adimensional. Então, esses expoentes que a gente vai trabalhar não tem dimensão alguma. Toda grandeza definida pela razão de duas grandezas físicas de mesma dimensão é adimensional também. Por exemplo, grama por grama. Tá? Só podemos somar e subtrair grandezas físicas de mesma dimensão. Isso é muito, muito importante. Por quê? Porque, né, toda fórmula que tenha uma soma ou uma subtração, as dimensões dessas parcelas de soma ou subtração tem que ser a mesma. Tu não pode somar grandezas de dimensões diferentes. Por exemplo, metro com quilograma, não pode somar, né? Ou quilômetro com metro, também não. Tá? Apesar de ser a dimensão de comprimento, elas estão numa multiplicidade diferente. Só podemos somar ou subtrair grandezas físicas de mesma dimensão. Agora, eu posso multiplicar ou dividir, né? Eu posso dividir pressão por volume, isso aí eu posso. Multiplicar, né, a temperatura por número de mol, tá? Isso aí eu posso fazer. Multiplicação e divisão não tem restrição. Agora, soma e subtração tem. Então, vamos ver a consistência dimensional, ou também chamada de homogeneidade dimensional. Então, uma equação física verdadeira
né? Deve ser dimensionalmente homogênea. Isto é, se ela tiver em ambos os membros da mesma da fórmula, né? Ambos os membros da fórmula, a mesma dimensão. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tenho força centrípeta, aquela força que acontece quando tu tem um objeto se movimentando numa circunferência, por exemplo. Essa força, ela é dada por massa vezes velocidade do móvel ao quadrado dividido pelo raio. Então vamos agora analisar a dimensão da força centrípeta. Então a gente sempre coloca entre colchetes aqui, ó. Estou analisando a dimensão, vamos ver a dimensão da massa, a dimensão da velocidade e a dimensão do raio. Então vamos lá. Eu sei que dimensão de força, né, como nós vimos antes, é mLt na menos 2. Então isso aqui, ó, a dimensão da força tem que ser equivalente à dimensão do restante aqui do outro lado da equação. Então vamos lá. Massa é M maiúsculo. Tranquilo. Velocidade é Lt na menos 1. Mas isso aqui tem que elevar ao quadrado. E o raio é L, comprimento. Colocando tudo para cima e fazendo a continha das potências aqui, ó. L na 2, L2, né? Esse L aqui vai subtrair, então vai ficar L1, tá? T na menos 1 elevado na 2 a T na menos 2. Então, observe que fica M, L na 1, T na menos 2, tá? Que é a mesma dimensão que eu tinha para a força. Então, esta fórmula está dimensionalmente correta. Muitas vezes, tu está fazendo uma prova e tu esquece da fórmula, tá? Tu pode fazer a análise dimensional e ver se ela está com a dimensão correta, né? Então, esse é um truque muito interessante. Outros exemplos, olha aqui, pessoal. Essa formulazinha é uma fórmula que dá a posição de um móvel, né, no movimento retilíneo uniformemente variado, né, onde eu tenho velocidade inicial, posição inicial e a aceleração. As variáveis aqui são a posição final do móvel e o tempo, tá? Então, se tu observar aqui, a dimensão da posição é metro, L, está aqui. Então, essa conta aqui toda tem que dar uma dimensão de L. E como eu tenho somas aqui, todas essas dimensões têm que ser iguais a L. Então, ó, S0 é uma posição, então está certo, L. Agora aqui, velocidade vezes tempo. Então, vamos observar essa aqui, né? Ora, velocidade é L vezes T na menos 1. E tempo é T na 1. Então, quando eu faço a conta T na menos 1 vezes T na 1, isso dá T na 0. Ou seja, eu tenho L também, tá? Onde eu posso somar com L. E aqui, por exemplo, eu tenho aceleração e tempo ao quadrado. Então, vamos ver a dimensão. A aceleração é Lt na menos 2. E T ao quadrado é T na 2. Então, ó, veja, T na 2 vezes T na menos 2 é T na 0. Então, sobrou só o L aqui. Então, eu posso somar L, 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 que dá um resultado de L, ou seja, de comprimento. Tá? Então, essa equação dá uma dimensão de comprimento. A outra formulinha é uma fórmula também do movimento uniformemente variado, tá? Que relaciona a velocidade com a aceleração e com a distância percorrida pelo móvel, tá? ΔS. Então, aqui, vamos ver. V ao quadrado, V0 ao quadrado e 2A ΔS. Vamos ver as unidades dessas parcelas. Então, velocidade, eu sei que é Lt na menos 1, mas como é ao quadrado, eleva tudo ao quadrado. Isso aqui vai resultar L2T na menos 2. Então, V ao quadrado tem esta dimensão. Então, como aqui eu tenho uma soma, a dimensão das outras parcelas tem que ser iguais a essa aqui, tá? Então, vamos ver aqui, ó, V ao quadrado, então vai ter o mesmo cálculo que antes, né? Então, eu tenho Lt na menos 1 ao quadrado, que dá L2T na menos 2. E aqui eu tenho 2 vezes A ΔS. Aqui me interessa só o A e o ΔS, tá? O A
é a aceleração, é LT na menos 2. E o ΔS é um L. Então, veja que L vezes L dá L2. Então, isso aqui dá L2T na menos 2, que é a mesma dimensão das outras parcelas e do resultado final. Outro exemplo, teorema do impulso. O impulso é dado pela variação da quantidade de movimento. Mas o impulso também é força por tempo. E a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Como é uma variação, então tem que fazer a variação da velocidade. Então, é mv final menos mv inicial. Fazendo a análise da dimensão dessas parcelas, então, vamos lá, eu tenho que ter força vezes tempo. Então, a força, nós já vimos que é mLT na menos 2. Tempo é t. Então, fazendo a continha, eu tenho que ter mLT na menos 1. Então, o impulso tem que dar isso aqui, mLT na menos 1. Ora, mas como o impulso é igual à quantidade de movimento, então as unidades da análise dimensional têm que ser iguais, tá? Ao impulso. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho massa vezes velocidade. Então, é m, velocidade é L, t na menos 1. Veja aqui. Fazendo essa continha aqui, né, ele permanece. E aqui também do mesmo jeito. Ó. Veja que eu tenho ml t na menos 1 nas duas parcelas, que é igual a dimensão do impulso. Então está correta a expressão. Outra coisa que é bem útil na análise dimensional é a previsão de fórmulas. Na previsão de fórmulas, tá, a gente pode supor a relação entre variáveis e atribuir uma equação matemática para resolver uma dada experiência. Por exemplo, aqui diz o seguinte, a intensidade da resultante centrípeta é a função apenas da massa, da velocidade e do raio da trajetória. Tá? Então, massa, velocidade e raio. Por análise dimensional, obter a menos da constante dimensional K, a expressão da intensidade da força centrípeta. Então, como é que a gente faz? Vamos fazer uma análise da força centrípeta. Eu sei que força tem essa unidade aqui, mLT na menos 2. Nós vimos antes, né? Então, aqui eu tenho uma constante, ele depende da massa, da velocidade e do raio. Então, eu vou escrever tudo isso como uma multiplicação de variáveis com os seus expoentes como uma incógnita, né? Então, eu vou descobrir esses expoentes aqui. Então, veja que massa é o m maiúsculo. Então, m na x. Velocidade é LT na menos 1, elevado na y. Está aqui. E raio é um comprimento, L na z. Então, agora, nós vamos juntar todas essas grandezas, tá? Então, aqui eu tenho massa, aqui não tenho mais massa, então é m na x. Tá? O K é a constante, vai ficar ali, né? Tá? L, eu tenho L na 1 vezes Y, L na Y, mais Z. Tá vendo aqui? Ó? Esse tem L também. Então, L na Y mais Z. Então, tá aqui, ó, L na Y mais Z. E o T? T na menos 1 vezes Y dá menos Y, né? T na menos Y. Então, agora eu tenho que igualar essas coisas. Então, eu sei que o M tem que ser igual a 1, o expoente, né? Porque é uma dimensão de força. Então, eu sei que o x vale 1. Tá? Outra coisa, eu sei que o t aqui, ó, tá vendo? O expoente é menos 2. Então, aqui eu tenho t na menos y. Isso quer dizer que, tá? Menos y igual a menos 2, o y igual a 2. Tá? O y igual a 2. E agora, voltando para cá, ó, eu tenho y mais z, tem que ser igual a 1. O L na 1. Então, y mais z igual a 1, né? Se o x é igual a 1, y igual a 2 e o z igual a menos 1. Tá? Porque o y é 2. Então, substituindo aqui, ó, o y2, tá? E aqui o L é 1. Então, o z tem que ser menos 1 para dar 2 menos 1, 1. Tá?
certo? Então, resolvido. Então, aqui, ó, a força centrípeta é uma constante, vezes a massa na 1, vezes a velocidade na 2, porque é o expoente y lá, ó, y na 2, vezes o raio na menos 1, ou seja, está dividido pelo raio, que é a fórmula da força centrípeta. mv2 sobre R. A constante, né, se tiver um valor, a gente faz por experimentos, né? Mas aqui no caso da centrípeta, essa constante vale 1. Outro exemplo, previsão de fórmulas. Um cientista fazendo experiência em um laboratório e verifica que o período T de oscilação de um pêndulo simples, alternando o comprimento do fio L e a massa M, e considerando a gravidade G local. Então, o que ele faz? Ele faz experiência do período, do tempo que ele oscila, trocando, né, a massa do fio, da massa do peso pendurado, o comprimento do fio, tá? E usa a gravidade também para calcular isso. Como ele pode, usando análise dimensional, obter uma fórmula para calcular o período, o tempo? Isto é, uma fórmula do tipo, o período depende, é uma função do comprimento, da massa e da aceleração da gravidade. Então vamos resolver isso. Então veja que o período, né, envolve uma constante, a massa, o comprimento do fio e a aceleração da gravidade. Então veja que, olhando para a dimensão do tempo, tá, eu sei que o tempo não tem massa, não tem comprimento, só tem T na 1. Ou seja, o tempo é T na 1. Então, essa parte aqui esquerda é isso aqui, ó. Agora, essa parte aqui, vamos ver. Então, a massa M na X está aqui. Comprimento L maiúsculo na Y está aqui. Tá? E a aceleração, né? Aceleração da gravidade, que nós vimos que a aceleração é LT na menos 2 elevado na Z. Muito bem. Agora vamos juntar isso aqui. Tá? De um lado nós temos M na 0, L na 0, T na 1. Do outro lado nós temos M na X, o L, veja que tem L aqui e aqui, ó. Tá? Então aqui, ó, L na Y, aqui L na 1, Z. Então L na Z fica L na Y mais Z. Tá? E aqui T na menos 2Z. Está aqui. Então, vejam que o X vale 0. Por quê? Né? Eu não tenho massa no tempo. Aqui é segundos. Então, esse cara aqui, ó, M na 0, não tem massa aqui. Tá? Então, aqui virou 0. Tá? É mais fácil descobrir o T primeiro. Olha aqui, pessoal, porque só tem Z aqui, né? Então, menos 2Z é igual a 1. Tá? Então, iguala isso aqui, ó. Passo menos 2Z dividindo, Z é menos 1 meio. Tá? Z é menos 1 meio. Tá aqui. Ora, se Z é menos 1 meio, coloca ele aqui, ó. E agora o L tem que dar 0. Então, se esse aqui é menos 1 meio, o Y é 1 meio. Tá aí. E agora eu pego tudo isso que eu descobri aqui, o X, o Y e o Z, e jogo lá em cima. Então, né, o período do pêndulo é uma constante, vezes M na 0, L na meio e G na menos meio. Ora, quando tá G na menos meio, ele vem para baixo, e na meio é uma raiz, né? Então fica que é uma constante vezes a raiz quadrada de L sobre G. Na constante nós vamos ver que isso aqui é igual a 2π, essa constante aqui, tá? Outro exemplo. Sabe-se que o momento angular de uma massa pontual é dado pelo produto vetorial do vetor posição, tá? Dessa massa pelo seu momento linear, que é m vezes v. Tá?
Então, em termos das dimensões comprimento L, massa M e T, tempo, um momento angular qualquer tem sua dimensão dada por... Aqui apareceu dobrado. Então aqui tem as respostas, né? Nós vamos tentar descobrir qual é a dimensão, né? De momento angular. Então vamos lá. O momento angular é o momento linear vezes d. O momento linear, vocês viram que é a massa vezes a velocidade, né? Tá? Então, eu tenho a massa vezes a velocidade, que é L, t na menos 1, vezes o comprimento, que é L. Então, aqui, ó, multiplicando L na 1 com L na 1, dá L na 2 aqui, ó. Então, fica, né, L na 2, M, t na menos 1. Então, a resposta, né, a resposta é L2M, t na menos 1. L2M, t na menos 1, letra D. Letra D. Próximo problema. Define-se intensidade I de uma onda com uma razão entre a potência dessa onda transportada por unidade de área perpendicular à direção da propagação. Considere que para certa onda de amplitude, a frequência F e a velocidade V se propagam em um meio de densidade, aqui não apareceu, mas é ρ, a letra grega ρ. Foi determinada que a intensidade é dada por I igual a 2π quadrado, F na x, ρ, V e A na y, onde esse A é a amplitude, né, da onda. Indique quais são os valores adequados para x e y, respectivamente. Então veja que eu tenho frequência, né, densidade, velocidade e amplitude da onda. Tá? Então vamos lá. Vamos descobrir quem são esses expoentes x e y aqui. Então veja, a intensidade é dada por essa fórmula aqui. Tá? Então vou analisar a intensidade. O que é a intensidade que ele falou no problema? É potência por área. Tá? Ora, uma potência, tá? O que é potência? É energia dividido por tempo. Tá? E energia dividido por tempo é nada mais nada menos que m L2 t na menos 3. Tá? Tá? Que é a unidade de potência. Tá? Energia por tempo é potência. Dividido pela área, a área é L vezes L, L quadrado, né? Metro quadrado, quilômetro quadrado, então L ao quadrado. Vejam que aqui eu corto L quadrado com L quadrado. Ó. Sobra m t na menos 3, que é a unidade, né, dimensional para intensidade. Tá? Mas vamos ver agora a frequência. Como é que eu descubro a frequência? O F, tá, é t na menos 1. Frequência é assim, ó, segundo na menos 1, né? Minuto na menos 1. É 1 sobre tempo, é a frequência. Tá? E a unidade Hertz é 1 sobre segundo, ou seja, segundo na menos 1. Então aqui eu tenho t na menos 1, é a unidade de frequência. Tá? Unidade de densidade é massa dividido pelo volume. Volume é metro cúbico, então quilograma metro cúbico, né? Sistema internacional. Mas aqui eu estou analisando a dimensão. Então a dimensão da quilograma é massa, é o M maiúsculo. E volume é L ao cubo, mas como está embaixo, né? É dividido, então fica L na menos 3. Velocidade nós já vimos, né? É LT na menos 1. E a amplitude é o comprimento, né? É L. Então, juntando tudo aqui, ó, tá? Então, eu já sei a unidade, tá? A dimensão da intensidade. Então, agora eu pego todas as outras que eu desmembrei aqui e coloco aqui. Então, ó, t na menos 1, né? Na x, está aqui, ó.
Essa é a frequência. Ó, T na menos 1 na x. ml na menos 3 está lá, ó, que é o ρ na 1. L, T na menos 1 elevado na 1, que é o V, está aqui. E finalmente o amplitude, que é o L elevado na Y, está aqui. Então agora eu junto tudo, né? Tudo que tem M, tudo que tem L, tudo que tem T. Então olha aqui, ó, só tem um M, M na 1, está aqui. Tá? Agora os L's, vamos ver. Tem um L aqui, tem um L aqui, tem um L aqui. Então, L na menos 3 mais 1 mais Y. Então, menos 3 mais 1, menos 2 mais Y, né? Tá? E o T, eu tenho T aqui e T aqui, ó. Então, vamos lá. Menos 1 vezes x, menos x. Então, é menos x menos 1. Tá? T na menos x menos 1, tá aqui. Então, agora eu forço que isso aqui seja igual àquilo lá. Então, o M já igualei, tá tranquilo. Tá? Só que o L tem que dar 0 aqui, ó. Isso aqui tem que dar 0, porque não tem L aqui. Então, menos 2 mais y igual a 0, então o y é igual a 2. Tá aqui. Tá? E aqui eu tenho que fazer com que esse menos x menos 1 dê menos 3. Então, lá, menos x menos 1 igual a menos 3, então o x vale 2. Portanto, eu descobri o valor de x e o valor de y. Os dois valem 2, que é a alternativa à resposta letra A. Mais um exercício, né? Determine a equação dimensional de capacitância de um capacitor. A capacitância é a carga dividida pela diferença de potencial. A carga é a corrente vezes segundo, quer dizer, é I vezes T, né? I vezes T, corrente vezes segundo, tá aqui. Então, carga, tá? Essa parte de cima aqui, ó, é I vezes T. Agora, diferença de potencial. Eu tiro que a potência é diferença de potencial vezes I. Então, isolando aqui, ó, eu passo o I dividindo, né? A potência é watt, está aqui, ó, watt, e o I é ampere, watt por ampere. Mas watt é joule por segundo, ó. Watt é potência, é energia por tempo, ó, aqui. E ampere é ampere, né? Então, energia eu já sei fazer, né? Tempo está aqui. Juntando tudo isso aqui, eu tenho as grandezas, as unidades dimensionais, a dimensão da diferença de potencial. Então, é M, L2, T na menos 3, I na menos 1. Juntando aqui, né? Esse T na menos 1 sobe, né? Fica T na menos 1. Na menos 3, desculpe. Tá? E I na menos 1, tá? Então, vamos lá. Agora, a capacitância, o que que é? Então, agora vai ser IT, que é a carga, dividido por isso aqui, ó, tá? Então, agora tem que fazer continha. Então, o M sobe, fica M na menos 1. O L sobe também, L na menos 2, tá? Esse T sobe, T na 3 com T na 1, T na 4. E esse I também sobe, fica T na, I na 1 com I na 1, daí na 2. Então, a capacitância tem uma dimensão de M menos 1, L na menos 2, T na 4 e I na 2. Mais um exercíciozinho, vamos ver. Mackenzie, no estudo de um fenômeno de natureza foram envolvidas as grandezas A, B, C, D e D, diferentes entre si. A relação entre as grandezas é A igual a B, C2, D na menos 2. Se B tem dimensão de massa, C de comprimento e D de tempo, a unidade de medida de A no Sistema Internacional de Unidades é... Qual é a unidade do A partir desta expressão, sabendo que 1 é massa, B é massa, o C é comprimento e o D é tempo. Então, vamos lá. Está aqui a fórmula, né? Qual é a dimensão do A? Eu não sei, vou ter que descobrir. Mas eu sei que o B é dimensão de massa, está aqui, ó, M. O C é dimensão de comprimento, mas é C ao quadrado, então L ao quadrado.
E o D é dimensão de tempo, então é T na menos 2. Então está aqui. Tá? Observando que isso aqui, ó, é uma energia, então, energia no sistema internacional é Joule. Tá? Então, resposta letra E. Exercício 3. Com relação às grandezas fundamentais M, L, T, θ e I, determine as equações dimensionais para as seguintes grandezas. Constante universal dos gases perfeitos, o R, e a resistência elétrica também, R. Então, vamos lá. Para a constante universal dos gases perfeitos, gases ideais, nós temos o R aqui, ó. Isolando o R, ou tu pode também trabalhar com os dois lados da equação, né? Tá? Então, PV tem dimensão de trabalho, tá? Tá aqui, tá? Então, PV, tá? É força por área, ó, vezes volume. Então, é Newton vezes metro que é o trabalho. Então, esse trabalho tem essa dimensão aqui, ml2 t na menos 2. Tá? Que é a mesma dimensão de energia. O N, aqui está como adimensional, a gente pode considerar adimensional, mas na realidade ele é mol, tá? Número de mols, tá? É mol. Então, nós temos essa condição aqui, tá? Da fórmula. Esse lado nós temos ml(t) na menos 2. E esse lado aqui nós temos o R, que eu não sei a dimensão, e o T é o θ. Então, passando o θ para o outro lado, né? Ó, ele vai dividindo, sobe menos 1, tá? Então, vamos lá. Vai ficar M, tá? L ao quadrado, T na menos 2, θ na menos 1 e I na 0, porque não aparece o I aqui. Não aparece o I aqui. Aqui faltou um 2, ó. Aqui faltou um expoente 2. Aqui. Tá? Então, a dimensão da constante universal dos gases perfeitos é ml2t menos 2, θ menos 1 e I na 0. Agora vamos para a resistência elétrica. Eu sei que a resistência elétrica, a potência é a resistência vezes I ao quadrado. Tá? Mas o que é potência? É energia por tempo. Eu já sei a unidade de energia que vocês viram aqui, ó. É a mesma de trabalho, tá? Então é ml2t na menos 2 dividido por t, que é tempo, né? O R eu não sei. E o I, intensidade de corrente, é o I maiúsculo ao quadrado, tá? Então, isolando aqui, passo o I dividindo, né? Então, vamos lá. Então, é M, L2, né? T menos 3, porque esse aqui está dividindo, sobe, fica menos 1 com menos 2, menos 3, tá? E o I que estava dividindo, I2 sobe, menos 2 e θ 0. Então, está aqui a expressão que me dá a resistência elétrica nas unidades do sistema internacional. Muito bem. Mais um exercício. Um estudante está prestando vestibular e não se lembra da fórmula correta que relaciona o módulo da velocidade de propagação do som com a pressão e a massa específica num gás. No entanto, ele se recorda que a fórmula é do tipo V, né? Que é velocidade, tá? Igual a uma constante, que ele não sabe o que é, adimensional, vezes P, que é a pressão na beta, dividido por ρ. Tá? Dividido por ρ. Após o exame da equação dimensional, ele conclui que os expoentes alfa e beta valem respectivamente. Então, ele quer descobrir o que rola aqui nesses expoentes. Tá? Então, vamos lá. Então, V na alfa é igual a CP na beta sobre ρ. Ora, a unidade, a análise dimensional para o ρ,
O ρ é densidade, é quilograma por metro cúbico, né? Tá? Então é massa vezes L na menos 3. Então a pressão é força por área, tá? Então força é mLT a menos 2 e a área é L2. Juntando tudo, isso fica M, L menos 1, T na menos 2. Então agora, substituindo tudo lá em cima, né? Eu sei que velocidade é LT na menos 1 elevado na alfa. Tá? E aqui, desse lado, tá? Tirando fora o C, que é uma constante, né? A pressão, eu tenho isso aqui elevado na beta. E o ρ, né? O ρ está aqui, ó. ml na menos 3 elevado na menos 1, porque sobe, né? Sobe para cá, né? Sobe para o numerador, fica menos 1. Então, fazendo a continha aqui, eu tenho que o m, o que é o m? M na 1 na beta, m na beta. E aqui, m na 1 vezes menos 1. Então, é n na beta menos 1, está aqui. Ó. O expoente do L, L menos 1 aqui, é menos 1 na beta, né? Então, fica menos beta. E aqui fica menos 3 na menos 1, dá 3. Então, fica L na menos beta mais 3. Está aqui. E o T, menos 2 na beta, né? Então fica menos 2 beta. T na menos 2 beta aqui. Então agora eu tenho que igualar com esse lado aqui. Eu sei que eu tenho L na alfa e T na menos alfa. Veja que o M não aparece, ó, é desse lado. Então aqui tem que dar M na zero. Então o beta só pode ser igual a 1. Tá? O beta é igual a 1. Tá? O menos 1, 0, né? E não aparece o M aqui. O beta é igual a 1. O L tem que igualar isso aqui. Eu já calculei o beta, né? O beta deu 1. Então aqui vai ficar 3 menos 1, 2. Então aqui o alfa tem que ser igual a 2. E finalmente, né? Eu já calculei o alfa, então, né? Aqui o T é menos 2. Então, como o beta é 1, né? 1 vezes menos 2 dá menos 2, fechou aqui com alfa, que é menos, alfa é 2, então fica menos alfa menos 2. Então a resposta é letra C, né? Tá? O alfa é 2 e o beta é 1. Aqui mais um probleminha também, né? A figura abaixo representa um sistema experimental utilizado para determinar o volume de um líquido em unidade de tempo que escoa através de um tubo capilar de comprimento L, seção transversal de área A. Os resultados mostram a quantidade desse fluxo depende da variação de pressão ao longo do comprimento L do tubo por unidade de comprimento, ou seja, ΔP sobre L. Do raio do tubo A, da viscosidade do líquido N, da temperatura do experimento. Sabe-se que o coeficiente de viscosidade N de um fluido tem a mesma dimensão do produto da tensão força por unidade de área, tá? Por um comprimento dividido por uma velocidade. Então, recorrendo à análise dimensional, podemos concluir que o volume de fluido coletado por unidade de tempo é proporcional a... Então, bom, aí, né, eu vou ter que fazer essa análise para fazer a continha. Tá? Então, utilizando ali, nós temos... Aqui eu tenho volume por tempo, que é uma vazão. Tá? Então, a vazão, né, φ é L3 sobre T, ou seja, L3T menos 1. ΔP sobre L é força sobre área dividido por L. Força por área por L, o que ele disse no texto. Então, força MLT menos 2. Área é L2. E o L é L, né? Então, corta L com L, então fica ML menos 2T na menos 2. Então, ΔP sobre L. E o eta, que é esse N com uma perna comprida, é igual ao ΔP, como ele falou, vezes um comprimento dividido por uma velocidade. Então, nós temos que o ΔP, tá? Nós já fizemos aqui o ΔP.
é M, L menos 1, T menos 2, tá? A pressão é força por área, tá? Então é isso aqui, ó, força por área, ó. Então faz essa conta desse com esse aqui, ó, tá? Isso aqui é o ΔP, tá? Vezes L sobre a velocidade, que é LT na menos 1, fazendo a continha de todos esses MLT aqui, nós temos M na 1, L na menos 1, T na menos 1. Tá? Então, fazendo, usando então o cálculo ali, então nós sabemos que a vazão é P sobre L na alfa, A na beta, eta na y. Então, a vazão que nós já fizemos antes ali, ó, tá vendo? Ó, L3T na menos 1, ó, o M é na 0, não aparece. Tá? Tem que ter a mesma dimensão do outro lado. Então, tem a dimensão de pressão aqui, tá? Na alfa. Ó. Unidade de pressão nós já vimos aqui. Tá? É isso dividido por isso, que é isso aqui, ó, ΔP, esse primeiro aqui, sobre L, tá? Então, elevado na alfa. Depois, nós temos o A na beta, tá? O A, que é a dimensão de L, então fica só L na beta. E temos o eta, que o eta tem dimensão de M, L menos 1, T na menos 1, elevado na gama. Então fica M na gama, L na menos gama e T na menos gama. Então, igualando essas duas aqui, nós obtemos o seguinte, que o M tem que dar alfa mais gama. Então, esse alfa mais gama tem que dar 0. Ou seja, né? Alfa mais gama 0, né? E depois nós temos aqui 2 alfa mais beta menos gama, isso tem que dar 3. Tá? Então tá aqui. E a última equação aqui nós temos o T, né? T é menos 2 alfa menos gama, que tem que dar menos 1. Tá aqui a equação. Tá aqui. Então, fazendo esse sisteminha de equações aqui, né, eu vou descobrir cada uma delas. Então, eu faço a primeira com a segunda. Aqui, se eu somar essas duas equações, ó, eu já descubro o alfa. Então, menos alfa igual a menos 1, alfa igual a 1. Daí eu coloco o alfa em qualquer uma aqui, ó, alfa igual a 1, eu descubro o gama, que é menos 1. Tá? Tá aqui. E aí, colocando os dois valores na última, né? Então, aqui eu preciso descobrir essa aqui, né? Boto o valor de alfa e gama aqui, eu descubro beta. Então, o beta deu 4. Então, a resposta é ΔP sobre L na 1, o A na 4 e o eta, que é esse N esquisito aqui, na menos 1. Então, a resposta deu a alternativa B. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Ó, até meu cachorro entendeu a aula, né? Está contente, está sorrindo. Então, até uma próxima aula. Muito obrigado por ter assistido. Até mais. Tchau, tchau.